Olá, seja muito bem-vindo ao Eu Atleta, seu compromisso semanal com a saúde. Hoje estamos com um programa especial sobre o primeiro concurso de melhor personal trainer do país. Ao meu lado, Dudu Neto e Cristiano Parente. Cris, você recebeu esse título de melhor personal do mundo em 2014, certo? Isso estimulou a chegada desse concurso no país. Foi isso? Conta um pouco da história. É verdade. A história toda começou com esse concurso que eu participei nos Estados Unidos, que ele acontece anualmente. E a gente tentou replicar um modelo parecido, né? Um pouquinho melhorado, com algumas coisas que a gente entendeu que seriam importantes. A gente tentou bolar algumas estratégias para a gente identificar treinadores que fazem trabalhos interessantes, que sejam capazes de motivar pessoas que não gostam de fazer exercício. A gente acha isso muito importante, a gente quer aumentar a quantidade de pessoas que fazem atividade física. Foram quantas etapas? Foram umas 5 etapas, que envolveu desde a inscrição, que o cara colocava o currículo dele, a especialidade profissional, até gravação de vídeo, escrever texto, o evento final com várias tarefas nesse evento final para a gente identificar esses caras, como eles atuam, como eles se comunicam, como eles se expressam, como eles interagem. Conta quem são os jurados. A ideia é que a gente tivesse caras importantes da profissão, que são reconhecidos por outros... De redes de academia. De redes de academia, que entendem a história do mercado, do comércio, do que envolve o negócio fitness. O pessoal da universidade, o Júlio, que está representando o pessoal da universidade com conteúdo acadêmico. Enfim, você entendendo a parte de comunicação, é importante a gente ter tudo isso envolvido na história. Um bom profissional não é o cara que só monta o bom treino. É o cara que monta o bom treino, que adapta para aquela pessoa de maneira individualizada, que entende as dificuldades emocionais daquela pessoa, que sabe entender o ambiente onde ele está, que sabe divulgar isso de maneira interessante, inteligente, eficiente, que sabe vender bem, enfim, bastante completo. Ô Dudu, você lida com vários tipos de profissionais diariamente de educação física. Você acha importante a comunicação, tão importante quanto a parte técnica? Sem dúvida nenhuma. Hoje o mundo que a gente vive está muito voltado para a comunicação. Então, a gente, que no passado a preocupação era com a parte técnica, hoje em dia a parte técnica é o trivial, é o básico, é o higiênico. A gente não pode pensar que um profissional esteja formado e não tenha condições técnicas de prescrever. E o que vai fazer a diferença dele, ele se tornar um cara diferenciado e até mesmo tenha maior quantidade de clientes e, consequentemente, melhor remuneração, são as adequações ao mercado, que independente de gostar ou não, as mídias sociais são uma realidade. A gente vê muito o profissional de educação física reclamando de algumas blogueiras que se metem na nossa área, mas acho que é um espaço que, se eles estão conseguindo esse espaço, é por falta de profissionais que estejam preenchendo esse espaço, entendeu? Então acho que uma preocupação que a gente teve aqui é a postura, a forma como ele se comunica e como é que ele vende o produto dele. Eles tinham que colocar na internet o trabalho dele de uma maneira que as pessoas fossem ver aquilo e entendessem que é um trabalho bacana. Bom, vamos assistir como é que foi a atuação deles com o Instagram. Olá, sou personal trainer, trabalho com o público, estou fazendo esse vídeo aqui para convidar você que não gosta de fazer exercício. Você já parou para pensar que muitas das vezes que você tentou fazer exercício... Vamos sair um pouco dessa zona do conforto. Conte conosco para que essa pessoa passe a se tornar ativa. Venha experimentar uma aula. Nós temos um monte de coisas para oferecer para você. Entre em contato pelo telefone ou por e-mail. Ok? Obrigado. Um abraço. Bom, aqui ao meu lado, Saturno, que é mais um dos jurados, né, do concurso e tem uma experiência enorme com seleção de profissionais, né? Você presta muita atenção no carisma da pessoa, no lance da comunicação? Como é que você vê isso, Saturno? Dentro da academia, o carisma fica sendo um diferencial do professor, porque se a gente for na definição de carisma, que é não passar desapercebido, esse professor, em meio a tantas pessoas que estão dentro da academia e vários profissionais, ele tem que fazer, de algum jeito, criar uma conexão com o aluno, com o cliente. Então, o carisma, na prática, finda fazendo muita diferença, porque o conhecimento do professor e os resultados que ele pode oferecer a partir desse conhecimento, ele não vai conseguir de imediato, ele necessita algum tempo para oferecer esse resultado. Então a primeira conexão vem do carisma. Então normalmente o cliente, o aluno, ele fala, me identifiquei com aquele professor, poderia fazer personal com ele, né? Ou diretamente ele aborda aquele profissional que ofereceu a ele o melhor atendimento. Digamos que o que o aluno entende melhor é sobre o carisma, né? Porque a técnica ele nem não vai entender muito bem a princípio, né? É a primeira impressão, e essa primeira impressão muitas vezes
muito significativa para que o professor tenha a oportunidade de mostrar o conhecimento e o resultado que ele pode gerar a partir desse conhecimento. Como é que vocês fazem quando você tem um profissional que é ótimo tecnicamente e fraco na comunicação, por exemplo? A gente tenta pegar o que esse indivíduo tem de mais característico dele, muitas vezes é a técnica, e deixar ele à vontade para falar da técnica, que é um ambiente que ele fica confortável para falar, porque se falar para ele, tenta falar sobre o dia a dia, a rotina do dia a dia, puxar um assunto, esse indivíduo não vai conseguir, porque não é dele, não é a característica dele. Bom, vamos assistir como é que foi a apresentação dos 10 finalistas do Top Trainer Brasil. Minha história de educação física, assim, começou até mesmo na escola. Eu coordeno pós-graduação e trabalho com personal trainer. Fisiologia, biomecânica e fui estudando essa área. A minha área de atualidade é personal trainer. Sou de Curitiba, uma cidade fria, uma cidade difícil de convencer as pessoas a fazer exercício. Eu tento dividir o meu dia a dia, né, entre a parte acadêmica e a parte técnica. A possibilidade de aprender, que é o que busco hoje com todos vocês. Já na minha faculdade eu tinha um professor que ele era muito questionador a isso. A mídia está incentivando tanto a prática da atividade física, porque ainda tanta gente é sedentária. E essa aluna, ela tinha um pai que estava com Alzheimer. Uma senhora uma senhora jovem de 50 anos. Querendo baixar o percentual de gordura dela, então a motivação para atender os clientes lá tem que ser assim, algo extremamente alto. Bom, Júlio Serrão ao nosso lado aqui, uma honra, né, que representa a parte universitária do Top Trainer Brasil. Júlio, a técnica começa na consulta, assim, do profissional com o aluno, né, nessa primeira fase, começa ali? Sem dúvida, Juliana. Hoje a parte mais importante é saber o que nosso aluno precisa. E hoje a gente está recebendo aluno que precisa de muita coisa diferente. Um aluno que já traz um monte de problema, que já tem problema físico, por conta da vida moderna que a gente tem hoje. A atividade física vira uma escapatória para isso tudo, né? É mais do que escapatória, é uma solução para muitos dos problemas que ele tem. Entendi. Então ele vai passar pelo médico naturalmente, que vai fazer um atendimento, só que depois precisa cuidar daquelas causas, né? E o professor de educação física é um grande consultor de vida, de qualidade de vida hoje. Então o conhecimento é a maior ferramenta que o nosso profissional tem para poder atender as demandas que são criadas pelos nossos alunos. Os alunos hoje são muito diferentes do passado, eles não querem só a questão estética. Ele quer a questão estética, mas ele tem problema de joelho, ele tem problema de coluna. Como é que eu vou tratar com isso? A única ferramenta que o nosso profissional tem é o conhecimento. É o conhecimento que diferencia as pessoas. Tá. O que vocês julgaram na parte técnica, Cris? A gente jogou desde o planejamento, né, como é que o cara vai conversar com o cara e entender assim, olha, esse profissional, essa pessoa tem essa dificuldade ou aquela, essa demanda ou aquela, que tipo de planejamento que eu tenho que colocar para ela, para a gente tentar resolver esses problemas que ele traz para a gente, lidar com os medos, lidar com as dificuldades, com as experiências anteriores ruins, e para isso ele precisa entender muito da parte de conhecimento biomecânico, fisiológico, aprendizagem motora, controle motor. Júlio, você até pegou um pouco pesado, né? Essa é a ideia, né? Deixar ele numa situação que ele tenha que ter calma e relembrar de tudo que ele aprendeu. Essa é a ideia, né? A gente está procurando aqui alguém que represente a categoria. Tá. Então alguém que vai conseguir atender as demandas. Então apresentar as demandas e ver como ele responde à situação de estresse é quesito importante na seleção do candidato, do escolhido. Porque às vezes um erro básico joga tudo por água abaixo, né? Sim. O que vai definir o sucesso do programa é como o professor vai saber lidar com as várias pressões que ele vai receber durante esse processo, não é? Como é que foi a avaliação geral, assim, naquela parte que vocês ficaram realmente numa sala de musculação ali? Foi muito interessante, porque nós colocamos problemas reais e eles tiveram que resolver o que eles enfrentam lá fora. Então nós tivemos a oportunidade de ver o profissional em campo. Naturalmente eles estão numa situação de estresse, estão sendo avaliados, mas o bom professor sabe se virar nessa situação. Um erro é aceitável? Depende do erro. Os erros são imperdoáveis, não é? Porque eles colocam em risco a segurança do aluno. Esses erros não são aceitáveis. Não é? Legal. Vamos assistir como é que foi. A
gente tem 10 profissionais de educação física aqui que sabem o que estão fazendo, que vão simular serem alunos. E os professores vão tentar conversar com esses caras, entenderem os problemas, as dificuldades, as personalidades deles, e no segundo momento uma pequena atuação, onde o professor vai lá interagir com o cara no momento da execução, como ele se posiciona, o que ele fala, o cuidado que ele tem que tomar. E os jurados vão avaliar de que maneira? Eles vão avaliar pensando em comportamento, jeito de se comunicar, expressão, cuidado técnico. A gente costuma olhar 3 grandes blocos de competências. Um primeiro bloco relacionado à individualização e à diferenciação de cada cliente. O segundo grande bloco é relacionado com o planejamento, qual é a periodização que ele propõe, a intensidade. E o terceiro grande bloco é relacionado à execução e correção dos exercícios. Hoje é difícil você encontrar um profissional que ele entenda que o que ele gosta de treinar não necessariamente é o melhor para o cliente. Dificuldade é ele aprender como é que eu encaixo e respeita a individualidade do cliente para ter a melhor prescrição possível. Hoje a gente busca professores que tenham um pouco a mente aberta, mais flexível em relação a isso, mas principalmente que use o conhecimento a favor do resultado que o aluno espera. Pessoal, o que vocês acharam? Eu acho que não dá para levar só em consideração o conceito técnico, a gente tem que olhar ele com uma abrangência maior. Nós temos que procurar alguém que represente a classe. E adicionalmente eu acho que a questão do repertório de exercícios não ser um repertório pobre. A gente viu que tem profissionais com bastante gabarito e com respeito que vai poder herdar esse bastão do Cris aí, que é um peso enorme. A única jurada mulher que precisava ter esse equilíbrio, né? Mônica, a gente falou de boa comunicação, de boa técnica. A imagem também é importante do profissional? Sim, a postura, o comportamento, a maneira de falar, a maneira de corrigir. Existem técnicas para isso que também a gente avaliou. É muito importante durante uma sessão, durante uma aula, que o professor tenha um grau de energia ao ensinar os exercícios, né? A pessoa já passa o dia ali sentadinha, quietinha, se chega e você não consegue transmitir um grau de energia maior, vai ser difícil motivar aquela pessoa para a mudança do comportamento, para a própria intensidade do exercício. Tá. Então, nós notamos alguns profissionais realmente muito bons nisso, que conseguem passar o exercício de uma maneira mais motivante, com um andamento mais acelerado, fazendo com que o aluno produza mais naquele pequeno tempo que ele tem disponível ali. Mônica, você faz muita seleção no seu dia a dia. Você já encontrou com algum profissional que chegou mal vestido? Acontece, e a gente tem que lembrar que, assim como em qualquer outra profissão, a apresentação pessoal é muito importante. Então, não é a roupa em si, mas a maneira como a pessoa se veste. Tá com o cabelo organizado, um visual clean, roupas esportivas são sempre as mais recomendadas. Aquelas que sejam as mais adequadas para a modalidade. Isso foi avaliado, né, Cris? Foi avaliado em todos os momentos, né? Eles estavam aqui, desde que eles chegaram, a gente estava observando o que eles estão fazendo, como eles se comportam nas diversas situações. Eles ficaram no mesmo hotel. Ficaram no mesmo hotel, a gente, todo o evento participando juntos, né? A história toda de escolher o cara que vai representar a profissão, depende do cara se comportar bem em todos os momentos. Enfim, tudo isso foi avaliado. Vamos assistir. As tecnologias que nós temos disponíveis hoje, elas funcionam como um importante meio auxiliar nesse processo todo de prevenção de lesão, nesse processo de melhora de performance. Nós gostaríamos de saber como é que você percebe esses recursos, quanto eles podem ajudar realmente o praticante. Costumo analisar se o tênis ele tem uma base um pouco mais larga, não ser tão estreito, por causa do aluno ele está um entorse no tornozelo. Como é que você avalia o impacto desses equipamentos na prática do exercício? A roupa ela pode minimizar esse impacto. Eu acho que é importante o nosso cliente fazer uma boa escolha com relação ao material que ele vai utilizar. Durante a atividade física, a prática de exercício, a gente precisa ter o maior conforto possível para realizar movimentos. Eu tento avaliar se ele tem uma cruzada neutra, supinada ou pronada. E também tem a questão da temperatura corporal, né? Eu sempre informo que deve ser uma roupa que lhe dê segurança para fazer os movimentos. Fazendo com que a pessoa tenha cada vez mais prazer em continuar ativo. Reunimos os jurados aqui do Top Trainer Brasil para fazer uma mesa redonda. Dudu Neto teve que ir embora, que provavelmente foi fazer alguma outra seleção. Eu queria saber como é que foi o desempenho, assim, no geral, dos candidatos, o que vocês acharam.
A gente teve pessoas muito talentosas aí participando. A gente acredita que teve expoentes em vários itens. E tem uma pessoa em especial que foi boa em todos os itens e que provavelmente será a nossa escolhida. Que a gente vai saber daqui a pouco. Nós vimos muitos talentos. A formação desse grupo participante muito boa. Quase todos eles com várias pós-graduações, especializações, cursos de coaching. Então, uma equipe bastante preparada, realmente. Nós ficamos muito contentes com o nível das pessoas que foram esses 10 finalistas. Foi uma prova muito difícil, e como a professora Mônica disse, muita gente talentosa. Então, foi bom a prova ter sido difícil, que nos ajudou a tomar uma decisão que nós acreditamos que seja a decisão mais acertada. No primeiro dia, na apresentação, você já percebeu aquela pessoa que venceu? Você já achou que ela já tinha um diferencial ali, não? Ela já mostrava um diferencial de tentar se conectar, né? E como a gente falou, quando a gente estava falando um pouquinho de carisma, você percebe o desejo dessa pessoa criar uma conexão logo de início e alguns nesse momento são traídos um pouco pela timidez ou às vezes pela inexperiência do convívio com pessoas avaliando. Então, lógico, a gente considera o nervosismo realmente impacta nesse momento, mas a pessoa escolhida, ela mostrou um padrão. Foi difícil, não foi fácil. Né? Júlio, você achou o nível técnico parecido entre todos os participantes? Como a professora Mônica destacou, todos eles tentaram nos últimos tempos fazerem as suas especializações, os cursos de pós-graduação. Todos eles são diferentes nesse sentido. Mas a gente está procurando aquela pessoa que consegue transformar informação em conhecimento. A gente está procurando aquela pessoa que consegue pegar a informação captada no seu curso de formação, de pós-graduação e transformar numa solução para o aluno. Esse é o cara diferente, esse é o cara que a gente está procurando. Pós-graduação muita gente faz. Quem consegue colocar aquela pós-graduação na prática? Saturno, só de estar entre os 10 primeiros já é um grande mérito. Eu acredito que qualquer um deles, independente de quem vai ser o vencedor, tem que sentir muito orgulho de ter participado desse processo, porque o profissional que nós estamos procurando é aquele que é capaz de embutir o hábito da atividade física em alguém, mudar a vida, a realidade desse indivíduo. Então eu acredito que dentro desse grupo, muita gente focada nisso. Vamos chamar eles então? Todo mundo reunido aqui já. Primeiro eu queria dar os parabéns a todos vocês 10, mandaram muito bem. A gente que é leigo e aprendeu muito com esses professores aqui. Eu tenho certeza que vocês também aprenderam muito. E vou passar a bola para o Cris entregar a placa de melhor top trainer de 2016. Foi muito difícil da gente decidir, foi muito difícil. Vocês são muito bons todos, cada um tem o seu potencial, mas quem a gente encontrou a maior quantidade de características positivas, num bom nível, em todos os aspectos e tal, essa pessoa foi... Ana. Obrigada, Juliano. Muito obrigada. Todo mundo mereceu. Com certeza, é uma honra representar cada um de vocês, né? E agora o que muda na sua vida? Eu quero aprender mais, eu quero continuar, eu quero trabalhar mais, com mais motivação, com mais energia e trazer mais gente para fazer, né? Praticar exercício físico com regularidade, com qualidade, com eficiência. Legal. É isso que eu quero. Legal. Ó, agradeço a presença de todos vocês, aos professores, Cris pela oportunidade de divulgar um pouco sobre a educação física no Brasil. A vocês de casa, muito obrigado. Até o próximo Top Trainer Brasil e até semana que vem. Mais informações, site euatleta.com.